ohm, o que a gente tem? Ó, nesse caso, ó, então a gente tem a tensão, que seria o primeiro caso aqui em cima, e a gente tem a resistência. Qual que seria o óbvio da gente calcular aqui? É o que a gente não tem, que no caso é a corrente. Então, como que a gente iria utilizar a fórmula de Ohm? Agora, no que a gente utiliza isso daqui? Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Ali no circuito, normalmente o que a gente vai ter? Vai ter uma fonte de tensão, e aí o símbolo dela pode ter de várias formas. E aqui, novamente, vai ser de acordo com o software que você estiver utilizando, ou se você estiver estudando, de acordo com o livro que está sendo utilizado. Então, ó, ela pode ser representada dessa forma, ela pode ser representada também dessa forma aqui, ó. Então, ó, é o quê? Um traço maior e um menor aqui, ou se não, ó, traço maior, menor, maior, menor. Isso é uma outra simbologia também que utiliza, e além dela, uma também que é comum, é o quê? Você tem um círculo aqui, tem mais e menos. Então, são essas três formas, basicamente, que a gente tem de fonte de tensão elétrica de forma contínua. Então, a gente pode ter essas três simbologias diferentes. E aí, a mesma coisa, você começou a utilizar uma, sempre você vai utilizar em todo o decorrer do seu projeto o mesmo símbolo. Você não vai ficar misturando entre eles. Outra coisa importante aqui, ó, nesse caso dessa daqui, ele já tem aqui o positivo e o negativo já sendo apontado. No caso dessas, não. Mas o que a gente utiliza é o quê? O traço maior, que normalmente aqui ele pode estar assim, como ele também pode estar de ponta cabeça, ele pode estar assim também, mas o que a gente tem? O traço maior, ele sempre vai ser o positivo, e o menor, ele sempre vai ser o negativo. Que mesma coisa, ó, o maior positivo e o menor negativo. Você pode também utilizar esse positivo e negativo, né, o mais e o menos, no seu projeto, mas se você não utilizar também, qualquer um estiver visualizando ele, ou na hora de você projetar, você já tem que ter isso em mente de como que é essa questão. Então, sempre aqui, traço maior, positivo, e o menor, negativo. Então, esse é o símbolo de tensão contínua. Aí, o que a gente vai ter, por exemplo? A gente pode ter aqui um resistor. E aí, o resistor, a gente tem de duas formas também a simbologia dele. A gente pode ter nesse formato aqui, do zigue-zague, ou senão a gente pode ter também um retângulo. Então, essas duas formas que a gente consegue representar o resistor, ou no caso, a resistência elétrica. E aí a mesma coisa, se você começou a utilizar um no decorrer inteiro do seu projeto, enquanto você estiver desenvolvendo o seu dispositivo, você vai continuar utilizando ele. O que varia isso aqui é o quê? O software de simulação ou de desenvolvimento de placa que você estiver utilizando, ou se não, se você estiver estudando sobre isso, vai variar de acordo com o autor do livro. Então aqui, só para a gente continuar, a gente vai utilizar esse em formato de zigue-zague. Aqui, o que a gente costuma ter? No desenho aqui, no circuito elétrico, a gente costuma ter aqui, às vezes, um símbolo, né? Então, ele pode estar tanto do lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, mas tem que estar próximo ao componente. Então, aqui a gente costuma ter aqui, no caso de tensão, a gente pode ter uma fonte U. E aqui a gente coloca o valor dela. Vamos supor que seja de 10 volts. É importante colocar a unidade de medida, porque é a mesma situação. Se a gente tem 10 volts, é uma coisa. Só que aqui, se a gente tiver, por exemplo, 10 milivolts, é outra completamente diferente. Então, aqui, ó, 10 volts, a fonte U. E aqui a gente tem, por exemplo, o resistor R, simbologia dele, e vamos supor que a gente tenha de 100 ohms. Aqui, nesse caso, a gente só tem uma fonte de tensão e um resistor, uma resistência aqui. Então, nesse caso, a gente pode utilizar direto a letra. Mas se a gente tiver mais de uma fonte de tensão ou mais de uma resistência, a gente precisa numerar elas. Então, aqui seria, por exemplo, U1 e R1. Então, isso também é bem importante. Pela lei de Ohm, o que a gente tem? Ó, nesse caso, ó, imagina que a gente tem a tensão, já está avisando qual é o valor dele, e a gente tem o valor de resistência. Ó. Então, a gente tem a tensão, que seria o primeiro caso aqui em cima, e a gente tem a resistência. Qual que seria o óbvio da gente calcular aqui? É o que a gente não tem, que no caso é a corrente. Então, como que a gente iria utilizar a fórmula de Ohm? Seria dessa forma. Então, o I aqui é igual, tampando o I aqui, a gente desconsiderando ele, vai ser o E, que está aqui em cima, dividido por R. O E é o quê? A tensão. A tensão a gente tem dessa fonte aqui, que são 10 volts. E a resistência, ó, é o de baixo, dividido por R, que é, qual que é o valor? 100 ohms. Então, dividido por 100. Nesse caso aqui que a gente teria 0,1.
O que? Corrente é em ampere, então seria 0,1 ampere. Ou se não, aqui também a gente poderia simplificar ele, o 0,1 ampere, que seria igual a 100 miliampere. É a mesma coisa, um com o outro. Então, esse aqui é um exemplo que a gente tem.